Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, dia 25 de abril, está começando. No programa de hoje você vai ver: policial militar é morto em troca de tiros com criminosos que assaltaram a agência bancária em Porto Xavier. Investigado conselheiro tutelar por exploração sexual e aliciamento de menores para prostituição. Sobe para 109 o número de casos de dengue na capital gaúcha. Intervence e garante o primeiro lugar no grupo pela Libertadores da América. O adeus a Antônio Carlos Verardi, funcionário símbolo do Grêmio. E mais, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. A polícia faz buscas a uma quadrilha que assaltou uma agência bancária e fez reféns na cidade de Porto Xavier na tarde de ontem. Nesta madrugada, os criminosos trocaram tiros com a polícia e o soldado Fabiano Reck Lenx, de 34 anos, foi morto com um tiro de fuzil que atravessou o colete à prova de balas. O ataque assustou os moradores da cidade, de cerca de 10 mil habitantes no noroeste do estado. Segundo a Polícia Civil, cerca de 10 criminosos chegaram atirando contra os vidros da agência bancária. Em seguida, alguns deles obrigaram moradores a formar um cordão humano, enquanto outros seguiam em direção ao cofre e aos caixas. Não há informações sobre a quantia levada. Houve troca de tiros com a polícia. Alguns moradores gravaram o momento do assalto. Nesta quarta-feira, 4.600 policiais civis de todos os estados e do Distrito Federal saíram às ruas para cumprir mais de 1.000 mandados de prisão e de busca e apreensão. Foi a operação #PC27, que teve como objetivo retirar de circulação os foragidos da justiça que cometeram crimes graves, como latrocínio, roubo, homicídio e estupro. Aqui no estado, a operação precisou se adequar por falta de espaço nos presídios. No total, hoje, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul 58 prisões, sendo que nesse número total de 58 nós temos 4 apreensões de adolescente. O que chama atenção aqui nas nossas ações ao longo do dia é que nessas prisões foram apreendidas pela Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul 29 armas de fogo. A gente percebe que é um número bem alto, em comparação com alguns números que a gente já viu também aí de outros estados da federação. Nós poderíamos realizar, né, um número maior de prisões, mas daqui a pouco nós teríamos um pouco de dificuldade de encaixar esses indivíduos, né, nas unidades prisionais. Então nós optamos por realizar prisões qualificadas. Se houvesse a disponibilidade, né, de nós realizarmos um número maior de prisões para que esses indivíduos fossem imediatamente deslocados ao sistema prisional, talvez o número fosse realmente maior. 250 novos agentes penitenciários serão convocados nos próximos dias para compor o efetivo da Superintendência de Serviços Penitenciários. O governador Eduardo Leite determinou que a medida seja publicada em breve. Os novos quadros da SUSEP serão destinados à penitenciária de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, e para o presídio de Alegrete, na fronteira oeste. Um conselheiro tutelar de Porto Alegre é investigado por exploração sexual e aliciamento de menores para prostituição. Exatamente o contrário das atribuições dele. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conselheiro tutelar é a pessoa que atende os jovens em situações de violação de direitos. O Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão na unidade do Conselho Tutelar no bairro Bom Jesus. A partir de denúncias de vítimas, eles chegaram a um conselheiro de 36 anos, que, segundo investigações, mantinha conversas de conotação sexual com as jovens e pedia imagens delas nuas.
Ele também é suspeito de agenciar programas sexuais para as jovens e receber o pagamento dentro da unidade do Conselho Tutelar. No local e na casa do suspeito foram apreendidos computadores, laptop, pendrives e um celular, que foram encaminhados para a perícia. O conselheiro tutelar não foi preso em flagrante e recebeu 15 dias de férias enquanto durarem as investigações. Bom, faltam 5 dias para acabar o prazo da declaração do imposto de renda. Se você é como eu, que não fez a sua ainda, vamos tirar as dúvidas e ver o que fazer com o contador João Tim. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. O que fazer nesses últimos dias de correria? O seu escritório deve estar lotado, não deve? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a RDC por ter me convidado para participar do programa. Hoje nós estamos comemorando aí o dia da contabilidade, né, 25 de abril. Né? Em 1926, o senador João Lira que instituiu, né, o dia da contabilidade. Então, hoje é o dia da contabilidade e nada melhor do que a gente comemorar esse dia e vir aqui esclarecer alguns pontos de imposto de renda que está todo mundo aflito, querendo correr e declarar o imposto de renda. O importante, numa situação dessas, é verificar o prazo. Né? Dia 30 de abril encerra. Se a pessoa não entregar a declaração dentro do prazo hábil, ela está sujeita a multa. E a multa mínima é R$ 165. Qual é a orientação que se faz para um contribuinte que, porventura, não se organizou ou que não tem a documentação toda completa? O que a gente orienta? Entrega a declaração, mesmo que faltando alguns elementos, e em seguida, quando tiver os elementos prontos, reprocessa a declaração e reenvia ela, corrigindo o que for necessário. Faz uma retificação. Retificação, perfeito. Entrega com o que tem, para não correr o risco. O risco de pagar a multa. Tá. Exatamente. Quais são as principais dificuldades que os consumidores têm hoje? Os números mudam um pouco, cada ano tem uma novidade, cada ano a receita complica um pouco. Alguma surpresa. Né? Então, eu imagino que o seu trabalho nessa época, apesar de ser o seu dia, o senhor não vai folgar de jeito nenhum. Com certeza. Quais são as principais dificuldades? Olha, na verdade, sim, a ferramenta digital, ela está vindo aí, inovando tudo, né? E as ferramentas digitais, elas vão servir, então, e seguramente, a um período de curto prazo, o contribuinte vai poder acessar o portal da Receita Federal e ele mesmo preencher a declaração sem a necessidade de muita sofisticação, digamos assim, né? Obviamente que tem algumas declarações que são mais complexas, que talvez vão exigir a presença de um profissional mais habilitado. Mas, geralmente, assim, a pessoa fica em dúvida que tipo de declaração vai preencher, se é completa ou simplificada. Isso tem que se fazer um estudo, porque a declaração completa, ela te permite fazer uma série de deduções, como dependentes, educação de filhos e uma série de deduções que o manual te instrui e te limita. Né? A simplificada, de outra forma, dependendo da situação, se é uma declaração simples, se orienta a fazer dessa forma. Por quê? Porque o fisco te permite deduzir 20% da base de cálculo do imposto tributado sem a necessidade de comprovar nada. Ele te permite 20%, te limitando a 16 mil uns quebrados ali, que está limitado a esse valor. Né? Então, é uma forma mais fácil de se preencher a declaração. A declaração completa, ela é um pouquinho mais complexa, mas tudo é possível fazer. Mas tudo depende realmente dos dependentes, né? Acho que a grande diferença é essa. E muitas pessoas têm dúvidas do que é possível declarar em relação aos dependentes. Escola, saúde... Mas assim, curso fora não pode, curso de inglês pode? Não pode. Não pode. Não pode. Então, assim, a grosso modo, assim, basicamente é o ensino regular. Regular. E saúde. Saúde, exatamente. Saúde dos filhos, educação dos filhos, plano de saúde, despesas médicas que a pessoa teve, como dentista, médico, clínica, hospital, tudo isso é possível se deduzir. E pensão alimentícia? Possível também deduzir, desde que esteja homologado, ou seja, ou que tenha uma escritura pública de acordo entre as partes, ou que esteja sentenciado ou acordado em juízo. E assim, num caso que, por exemplo, a pessoa paga a escola e dá a pensão. Num acordo feito entre um casal, o homem ou a mulher paga a escola e ainda paga a pensão. Declara os dois. Declara os dois. Sem problemas. Sem problemas. Tá.
E, bom, saúde é limitado, né, o valor. Sim. A educação tem um valor agora que foi aumentado. Isso, por dependente, exatamente. Por cada dependente tem um valor que tem uma limitação. Compra de bens. Compra de bens, tem que declarar todos os bens comprado e vendido. Se houve venda de bens e teve ganho de capital, tem que se fazer o ajuste. Na verdade, o ajuste, que é uma declaração complementar que tu faz, que gera um imposto complementar, que é o imposto sobre ganho de capital, ele deve ser entregue no mês subsequente à venda. Na verdade, não deve ser entregue no 30 de abril. Ele tem que ser apurado o ganho de capital no mês subsequente. Muita gente esquece disso e quando vai fazer o ajuste anual, ela vai fazer também a apuração do ganho de capital. Mas o fisco cobra retroativo ao mês subsequente da venda. Se compra o imóvel e vende no mesmo ano, precisa declarar? Precisa declarar. Se houve ganho de capital, sempre. Sempre tem que declarar e aí tem que historiar. Está parecendo uma consulta, né, a nossa conversa. Mas, enfim, eu acredito que as minhas dúvidas sejam muito parecidas com a de muitas pessoas, com certeza. Né? Quando tu compra e vende, teve ganho de capital ou teve variação entre a compra e a venda, isso te gera uma receita. E aí o fisco te exige que tu ajuste essa receita, né? Declara que tu comprou e declara que tu vendeu, que tu teve um ganho de capital. E aí ajusta, paga o imposto sobre... E aí se paga mais um imposto. Mais um imposto. E a questão do escalonamento do imposto de renda, o senhor acredita que agora tem essa possibilidade de que os ricos paguem mais, os pobres paguem menos, essa discussão sobre essa possibilidade de escalonamento das alíquotas? O senhor acredita que é possível, que é viável, que é interessante? Com certeza. Acredito que quanto mais se ganha, deve mais se pagar. E quanto menos se ganha, menos. É uma coisa justa, né? Eu acredito que ainda nós se fizer um historiamento das alíquotas pagas dos últimos 10 anos, a gente vai perceber que hoje nós estaríamos com um limite de isenção para não pagar imposto a quase R$5.000. Então, isso, hoje o contribuinte está com praticamente R$2.000 está pagando imposto, né? Então, isso aí precisa ser ajustado, porque a renda está muito baixa e o contribuinte está recolhendo muito imposto. É verdade, é verdade. E os ricos, né, aquela grande questão de taxar as grandes fortunas, a gente ainda não consegue aprovar isso no Congresso Nacional. É muito difícil isso aí, porque repercute muito. E aí, taxar fortunas ou taxar, de repente, lucros de empresa tem que ser muito complexo, tem que ser muito bem analisado. Porque as empresas, na verdade, o que acontece? Quem paga o imposto não são as empresas, quem paga o imposto são os nossos contribuintes através das empresas. Então, a partir do momento que começar a taxar lucros, impostos sobre lucros, o que vai acontecer? A empresa vai repassar no produto e vai acabar sobrando para o contribuinte e para o consumidor final. Para a gente encerrar, a última dica... A última dica é não deixa de entregar o imposto de renda. Não deixa de imposto de renda. E mais um detalhe, se você faz o imposto de renda, você sempre tem que olhar a variação da variação patrimonial. A sua variação patrimonial tem que ser compatível com o que você ganha. Se não for compatível, algo está errado. Ou você pegou dinheiro emprestado de alguém, aí você tem que fazer um ajuste com um mútuo de empréstimo, porque não existe milagre. Doação, alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Muito obrigada, parabéns pelo Dia do Contador. Um bom trabalho para o senhor até o final do mês, que eu imagino que seja... Obrigada pela sua presença. Com certeza. Muito obrigado. Agradecer pela participação. Um prazer. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e na volta o futebol. Ribeiro Neto, as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar de futebol com o Ribeiro Neto, meu assunto preferido. Vamos começar falando de Inter, obviamente, né? Opa! Agora que eu já sei tudo sobre imposto de renda aqui, vocês não tivem aqui agora não, eu tirei uma consulta. Beleza. Olha aqui, ó, tá feliz, torcedor colorado? Tá feliz, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vê o jogo, fica acompanhando as redes sociais. O torcedor colorado, ele tem uma angústia, né? Porque eu imagino que ele queira deseje ver o time jogando melhor, plasticamente falando. Só que, depois que veio o resultado positivo, o torcedor se transforma, aí fica tudo feliz, tudo faceiro, o Moledo é o cara, enfim...
Mas isso é normal dentro da passionalidade do torcedor. Tá? Mas antes da gente fazer qualquer tipo de ilação ou dar uma opinião a respeito do desempenho, vamos acompanhar como aconteceu, porque ontem era a noite do Paulo Guerreiro. Mas quem é que vingou? Guilherme Paz conta pra gente. Aliança Lima e Internacional. 24 de abril de 2019. Um jogo que jamais será esquecido por Paulo Guerreiro. Foi o seu retorno aos campos do seu país depois da suspensão. Já classificado e buscando o primeiro lugar no grupo da Libertadores, o Colorado começou pressionando. Patrick parou em Galesse. O Aliança Lima respondeu com Afonso, que bateu no canto direito de Lomba. Após passe de Martin Sarrafiore, Patrick solta uma bomba que leva a perigo. No lance seguinte, uma polêmica. Fuentes cabeceia a bola e bate no braço de Iago. O árbitro nada marca. Até que Guerreiro, em cobrança de falta, faz a sua primeira e única finalização no jogo. Logo depois, em lance com Fuentes, o dono da casa saiu sentindo muitas dores. Com Rafael Sobis em seu lugar, o Colorado saiu para o contra-ataque. Sarrafiore parou em uma grande defesa de Galesse. Buscando os 3 pontos, o Inter começava a desperdiçar oportunidades. Patrick parou no travessão. Sim, trabalhamos muito a bola e criamos oportunidades, mas não conseguia concluir em gol. Mas eu consegui chutar uma bola na trave, o Rodrigo Moledo conseguiu fazer o gol. Isso que importa, a gente continuou tentando, não desistimos e conseguimos fazer o gol. É isso mesmo, Patrick. Moledo subiu mais alto que todo mundo e fez 1-0 Inter. O Colorado quase fez o segundo, mas ficou assim. 1-0 Inter, líder do Grupo A, invicto com 13 pontos. Estamos muito felizes pelo resultado. Conseguimos o nosso objetivo, primeira colocação no grupo. Agora é continuar trabalhando, vamos entrar na competição nacional também. E continuar trabalhando forte para poder entrar fortalecido nas finais do campeonato. A última frase do texto do Guilherme Paz me parece que é o resumo dessa história. O que eu quero dizer? O Internacional tem 13 pontos, hoje é a segunda melhor colocação entre todos os times da Libertadores da América, perde só para o Cruzeiro, hoje, né? Isso pode mudar. Mas está invicto na Libertadores. Alguém poderia perguntar, o que você quer mais, torcedor do Inter? Pois eu respondo. A culpa é do próprio Inter. Pois o Internacional já teve times maravilhosos, grandes times, jogou plasticamente assim, de forma referencial para o país inteiro, para a América do Sul. E o torcedor vai ter que se acostumar com a forma competitiva que este Inter joga. Que não é um futebol bonito, não é. Mas tem sido pelo menos um futebol eficiente. Bom, Ribeiro, mas isso quer dizer, você está querendo dizer então que o Inter pode ganhar a Libertadores jogando assim? Pode. É difícil. Poder pode, mas é difícil. Eu quero te perguntar Eu vou usar o exemplo do Corinthians. O Corinthians de 2017 é o melhor exemplo. Um time que jogava feio, mas que ganhou um campeonato brasileiro só de 1-0, por uma bola e ganhou o campeonato. Enfim, isso pode acontecer. Eu não sei se o Internacional, com esse desempenho, quando pegar um time mais forte, vai ter essa mesma eficiência. Mas eu também não sou pitonisa, não vou fazer exercício de adivinhação. Eu sou
cronista, embora a minha responsabilidade seja de projetar. Tá? O Inter tem que evoluir? Sim. Vejam que o Paulo Guerreiro, que até saiu machucado, e é dúvida para a estreia, hoje eu vou fazer um exame para avaliar a extensão do seu entorse no tornozelo. Ele é um jogador que ainda, embora tenha surgido com gols nos 2 primeiros jogos e tal, ele ainda não está adaptado à forma de jogo do Internacional. Está passando fome, está isolado. E ontem, com a entrada do Sobis, que já está tem mais movimentação, é outro tipo de jogador, o Inter até melhorou o seu desempenho. No segundo tempo, o Inter encaixou e foi para cima do Aliança, que tem lá suas limitações, não há dúvida, né? Então, esse quebra-cabeça é a responsabilidade do Odair, que, e aí volto às redes sociais, ele toma-lhe pau, assim, é inacreditável. Por que acontece isso? Porque o Odair Helman não tem crédito, ele não tem nenhum título. Não tem título. Então, ele está sempre na berlinda. A vidraça dele é mais frágil. Né? Todo mundo que se expõe de alguma forma, que vem para frente das câmeras, a gente também, os jogadores, o Renato. Mas se tu tem pouco crédito, se teu histórico é pequeno, é óbvio que a pressão é maior. Então, enquanto o Odair não ganhar algo, vai ficar aquele ponto enorme de interrogação. O Inter se classifica em primeiro, independente do próximo Já resultado. é primeiro, Inter o Grêmio River será provavelmente amistoso. se classifica em segundo. É possível... Não, o Grêmio se classificar vai ser segundo. É possível ter um Grenal já na Sim, próxima. claro. Ou também pode ser Inter e Boca, ou Inter e River. Quer dizer, ser. tudo pode acontecer, inclusive um Grenal já na próxima fase. Porque os 16 classificados, respeitando o pote dos primeiros e o pote dos segundos. Aí é sorteio. Tá? Então, tudo pode... Bom, só lembrando que o Grêmio... Aliás, foi bem que você falou do Grêmio. Tá? Porque o resultado... O Grêmio já tinha respirado com a vitória contra o Libertad. Mas ontem o Rosário ainda deu mais uma forcinha. Vamos voltar os gols aí de Católica e Rosário, porque este empate lá na Argentina ontem deu ao Grêmio a possibilidade de, no dia 8 de maio aqui na Arena, jogar por um empate contra a equipe da Católica, que se você está vendo aí, abrindo o marcador lá no Gigante de Arruito, lá em Rosário, lá na Argentina. E acho que é muito importante esse resultado, porque futebol, o Grêmio é melhor que o Católica, só que futebol é aquilo, arma o retrancão, e aí a gol não sai, vai enervando, aí, sabe? É negócio, aí tu vê o gol espírita, né? Um gol espírita, o gol do Rosário, né? O cidadão aí marcou contra uma chuvarada que caía lá em Rosário. Pois então, esse resultado dá ao Grêmio a tranquilidade de não ter que sair, né, desde o início se estressando, né, em busca do primeiro gol. Quem tá contra o relógio agora é a Católica. Se o Grêmio perder... Tá fora. Tá fora. Tá fora. O Grêmio não pode perder. Né? Empatando, tá dentro. Tá. Então, provavelmente o Grêmio se classifica em segundo, o Inter em primeiro. Não, o Inter é primeiro. Se Sim, o Inter em primeiro, já certo. Com então todas aí as vitórias, ficaríamos... invicto. Meu Deus do céu. Ficaríamos todos pelo sorteio. Tá. Né? Vamos falar rapidamente sobre... Falamos amanhã, né? Sobre a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Não, amanhã a gente fala. Amanhã Inter a gente fala. e Chapecoense na terça do sábado, Sábado, né? e Grêmio Santos no domingo. No horário aquele ótimo das 11 da manhã. 11 da manhã é Mas fantástico. a gente ainda tem um assunto para falar de Grêmio, né? Que não é uma coisa muito agradável, ontem né? nós falamos aqui e ontem mesmo aconteceu o velório, o passamento de Antônio Carlos Verardi. E o Pedro Oliveira esteve lá na arena e mostra pra gente como foi a despedida a esse grande homem que o Grêmio perdeu. A bandeira na arena amanheceu a meio mastro na quarta-feira. O dia começou mais triste. A vitória tricolor no Paraguai foi o último sorriso de um grande torcedor. Antônio Carlos Verardi, conhecido pelos mais íntimos como Seu Verardi, aqueles que trabalharam de forma mais próxima com ele, tem na figura de Verardi um pai. Agora ele nos deixou, com 84 anos e sendo vítima de um câncer. Mas o que fica são 53 anos de trabalho e muita história no Grêmio. A principal delas é do dia em que Verardi começou a trabalhar no Grêmio, com Fernando Kreff, pai do atual vice-presidente tricolor, Duda Kreff. O pai tirou ele da nossa empresa lá, trouxe para o Grêmio. Era para ser temporário, aí funcionou muito bem.
pai pediu que ele ficasse mais um tempo e ele manifestou alguma preocupação. Disse, não, mas será que o Grêmio vai pagar meu salário? Coisas desse tipo. E o pai disse para ele, se o Grêmio não pagar, eu pago. Aí ele ficou. Durante os 53 anos no Grêmio foram 23 campeonatos gaúchos, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 2 Recopas e um Mundial. Diante de tudo isso, ele só chorou uma vez, em 2005, na Batalha dos Aflitos. Ele até falava que ele nunca tinha chorado, né? Ele nunca chorou e naquele jogo ele não aguentou nem ver, ele desceu e quando viu começou a chorar. E eu ouvi da boca dele, essas palavras que ele me disse, para mim foi um orgulho. O sentimento é de tristeza, também para Renato Portaluppi, que o tinha como pai e foi um dos responsáveis para sua ida ao Grêmio. Verardi nunca deixou de trabalhar no tricolor, mas se queixava de não poder dar mais alegrias ao torcedor. A maior frustração. Já está com 84 anos e ter pouco tempo de vida para continuar dando programa. A história do Grêmio sempre vai estar lado a lado com o seu Verardi. Títulos, gols, seja o que for. Se eu sou o que sou, tenho esse reconhecimento público, se cresci porque eu cresci junto com o Grêmio. Cresci, então, o que eu sou é porque eu sempre fui funcionário do Grêmio, sempre pus minhas coisas na minha vida, sempre qualquer coisa, o Grêmio. Tá aí. Os nossos sentimentos à família, e em especial a nossa colega Vera Verardi, apresentadora do Le Folk, né, que, enfim, é da família e a gente realmente sente muito por eles todos. Bom, não tem, acho que a matéria de estudo aí eu conheci, tive a honra de conhecer, trabalhar como jornalista, convivendo com o doutor, chamo de doutor, mas é seu porque a gente se acostumou, né, com a presença dele. Então, enfim, Bola pra frente. que esteja bem. Dá. Legal. Com certeza, Deus está recebendo esse grande homem com os braços abertos. Tá bem? Obrigada, Ribeiro. Valeu, Nos tchau. vemos amanhã para projetar, então, o início do Campeonato Brasileiro. Todo o título que nem Grêmio nem Inter ganhou há um tempão e... Amanhã é outro dia. Vamos embora. É isso aí. Obrigada, Tchau. Ribeiro. Valeu. A gente faz um rápido intervalo e na volta mais notícias para você. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Já tem data para a votação do segundo turno da proposta de emenda à Constituição Estadual que retira a necessidade de plebiscito para a venda de estatais, dia 7 de maio. A partir daí, o governador Eduardo Leite prepara os projetos de privatização da CE, Sulgás e CRM e conta com o apoio dos gaúchos. O governador Eduardo Leite disse que cada uma das estatais terá um projeto diferente. O processo todo pode levar em torno de 1 ano e meio. O governador também falou sobre o futuro dos servidores das empresas que serão privatizadas. Naturalmente, isso dá apreensão às famílias. Nós temos um compromisso de poder identificar todos os caminhos legais possíveis para que funcionários sejam aproveitados, para que funcionários sejam indenizados, para que possamos ter um programa de demissão voluntária que ajude eles a se reestruturarem, né, a se reposicionarem. Mas eu também quero deixar aqui a tranquilidade para muitos deles. A venda da empresa não é a extinção da empresa. Se fosse extinção, nós estaríamos falando sobre esgotar-se uma possibilidade de um mercado de trabalho. A venda da empresa significa que ela se manterá atuante e, naturalmente, a imensa maioria desses funcionários que têm know-how, expertise no setor são aproveitados. A Assembleia Legislativa aprovou na noite de terça, por 40 votos a 13, a PEC que retira a necessidade de plebiscito para a privatização das estatais gaúchas. A medida ainda precisa ser aprovada em segundo turno. A próxima votação ocorre no dia 7 de maio. A aprovação da PEC não foi bem recebida pelo Sindicato dos Servidores Públicos. Isso impacta para a sociedade como um todo, porque o Rio Grande do Sul, aos pouquinhos, vai sendo inviabilizado. O futuro dos gaúchos está sendo comprometido cada dia que passa com essa política de apequenamento do Estado. O Estado está vendendo os seus ativos, os seus grandes geradores de
recursos na economia para pagar a conta do dia anterior e não para apostar no seu futuro. Isso impacta toda a sociedade, que terá que passar a pagar por serviços que antes eram ofertados pelo Estado para a sociedade. Já a população considera a mudança necessária. Eu sou a favor da privatização. Para mim, quanto tudo privatizado, melhor. Acho que elimina a cabine de emprego, né? Porque tem empresa aí que não serve para nada. Outras são necessárias. Não? A privatização de tudo. Você fica mais caro as coisas às vezes, mas mais eficiente. Funciona. Tem muitos motivos positivos de ser aprovado. Estou a Porto Alegre há muito tempo, não vejo mudança para melhor. E eu acho que se privatizarem, vai dar um passo à frente. Eu penso que não poderia ser diferente, né? Nesse momento é preciso que haja uma conscientização e eu tenho a impressão que todos vão sair, ou quase todos saíram ganhando. Agora vamos à previsão do tempo. Hoje o dia começou com temperaturas chegando a 15 graus na Serra e céu encoberto com nuvens aqui na capital. Vamos ver como ficam as temperaturas para hoje à tarde. Porto Alegre tem sol durante o dia, mas períodos de nublado e chuva podem aparecer a qualquer hora. A mínima foi de 21 graus e a máxima chega aos 24 graus. Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, sol com muitas nuvens durante todo o dia, podendo chover a qualquer hora. A mínima foi de 21 e a máxima chega aos 25 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 15 e a máxima chega aos 27 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, tempo chuvoso durante a tarde e a noite. Os termômetros variam entre 20 e 26 graus. Atenção, passageiros que irão viajar de avião nos próximos dias. O Aeroporto Salgado Filho começou uma campanha educativa para as bagagens de mão. A iniciativa busca evitar que volumes com tamanhos inadequados sejam embarcados em voos nacionais. As medidas permitidas passam a seguir os padrões da Associação Internacional de Transporte Aéreo. São elas: 55 centímetros de altura por 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Até o dia 12 de maio, funcionários de uma empresa terceirizada irão medir as bagagens de mão de todos os passageiros que entram na sala de embarque, e as pessoas serão somente orientadas. A partir do dia 13, viajantes com bagagem de mão fora do padrão terão de despachá-la no check-in da companhia, com possibilidade de cobrança de taxa conforme o tipo de franquia adquirida para a viagem. Agora vamos falar sobre segurança nos estádios. O Ministério Público do Rio Grande do Sul encaminhou um pedido ao Ministério da Justiça para reeditar uma portaria que proíbe a entrada de torcedores estrangeiros que tiveram problemas nos estádios dos seus países. É uma medida que aconteceu já na Copa de 2014. Para nos explicar essa iniciativa, está aqui conosco o promotor de justiça da Promotoria do Torcedor, Márcio Bressani. Boa tarde, seja muito bem-vindo. A ideia é realmente repetir essa portaria da Copa de 2014 para a Copa América? Isso. Boa tarde. É primeiro importante esclarecer as pessoas, os torcedores e os gaúchos em especial, que isso é um trabalho que tem sido feito ao longo dos tempos. Na verdade, o que o Estatuto do Torcedor nos obriga, como agentes públicos, é trabalhar da maneira mais preventiva possível. E nós temos tido essa interlocução com a organização do evento da Copa América, no sentido de que, tratando-se de uma competição de seleções, e aqui sul-americanas, a gente vai ter um trânsito muito grande de torcedores de todos os países que são vizinhos do Brasil e especialmente os que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. Em especial os argentinos. Argentinos, uruguaios, todos aqueles que comumente vêm aos jogos, aos eventos esportivos aqui nos estádios brasileiros e gaúchos. O Ministério Público já fez uma sugestão para a Conmebol enquanto organizadora da competição, e isso tem sido feito na Copa Libertadores da América, que também é uma organização da Conmebol, de que tem uma proibição administrativa de torcedores que têm problemas dos seus países
não entrarem nos estádios das competições, onde quer que sejam. Os brasileiros também, quando vão a outros países, em princípio também tem essa proibição administrativa. O que nós estamos propondo é que se reedite o que foi feito na Copa do Mundo, ou seja, uma ampliação desta restrição para que as pessoas que têm um histórico de violência nos seus países ou em outros países da América do Sul não possam entrar no território brasileiro e ficar durante o período da Copa América. Isso também valeria para os jogos da Libertadores, já que Grêmio e Inter devem passar para a próxima fase e esses jogos continuam, ou é específico para a Copa? A proibição administrativa de não entrar nos estádios em que se disputa a Copa Libertadores, ela permanece. Agora, a proibição de entrada no território nacional, em princípio, como foi feito no período da Copa do Mundo, seria replicado, essa é a expectativa que o Ministério Público tem, durante o período da Copa América. E como é feita essa fiscalização? Quem controla a entrada desses torcedores? Os mecanismos de fiscalização aduaneira. No nosso caso, a Polícia Federal, faz a entrada dos estrangeiros, faz o controle dos estrangeiros. Tem que ser feito uma integração dos ministérios respectivos dos países sul-americanos, dos demais países sul-americanos, normalmente o Ministério da Segurança ou da Justiça, com o nosso Ministério da Justiça e, a partir daí, as nossas polícias de fronteira. O senhor acredita que os argentinos realmente são os principais, os grandes problemas? Porque o que a gente tem visto, assim, pelo menos o jogo, a final da Libertadores, né, que foi realmente marcante para todo mundo, que o jogo precisou ser adiado e tal. O senhor acredita que eles são os mais... Em termos de histórico, no nosso continente, sim. O histórico dos argentinos ele é mais longo, mas nós vemos, infelizmente, alguns outros países, algumas outras torcidas de outros países se espelhando nesse sistema de violência, que a gente busca a ruptura completa nesse sistema de prevenção. E em caso de a prevenção não ser suficiente, a repressão passa a ser a medida adotada pelas instituições de segurança do nosso país. Nós já fizemos isso na Recopa, que o Grêmio disputou aqui no ano passado. Veio um clube argentino disputar aquela final e o seu líder daquela torcida estava com restrição, inclusive foi preso na Argentina, o que não é tão comum assim, mas ele estava preso. E os demais integrantes, numa disputa de poder para suceder aquele preso, que estavam proibidos de ir na Argentina, vieram até o Brasil. E nós ficamos sabendo isso na véspera do jogo. Conseguimos, com os órgãos de segurança que trabalham no jogo, fazer uma abordagem bastante rápida. Teve um princípio de tumulto, esse tumulto foi controlado, as pessoas foram conduzidas ao juizado torcedor, hoje estão processadas para serem julgadas pela legislação brasileira. O ideal é que isso nem chegue a acontecer, por isso essas medidas todas preventivas. Qual é a chance, o senhor acredita, promotor, que o ministro Sérgio Moro acate essa iniciativa? O nosso subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais foi pessoalmente a Brasília levar essa demanda na semana. E o retorno, em princípio, que se teve de análise do pedido foi bastante positivo. Acredito que tenha bastante chance da gente ter essa medida preventiva para salvaguardar não só os gaúchos, mas os torcedores em geral que estarão transitando um evento dessa magnitude. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai acompanhar e, à medida que isso for acontecendo, a gente pretende mostrar para realmente fazer com que a gente tenha paz nos estádios. Sem dúvida, ficamos à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde. Igualmente. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre saúde. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em movimento. Um alagamento pegou funcionários e pacientes de surpresa no Hospital Fêmea na noite de ontem. O vazamento foi contido em cerca de 30 minutos. Um cano com vazamento localizado no terceiro andar do prédio alagou o térreo e parte da recepção do hospital. Para conter a água nos corredores, foram usados panos e baldes. O incidente não causou interrupção no atendimento. Sobe para 109 o número de pessoas com dengue em Porto Alegre. Segundo dados da Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, 101 casos são autóctones, quando a doença é obtida no próprio local. E 8 casos são importados de viagens. Nesta quinta-feira, a Secretaria realiza aplicação de inseticida no bairro Santa Rosa de Lima, região mais infectada.
Bom, a gente vai falar agora sobre um assunto que preocupa muito as mulheres, né? Sobre o câncer de mama. Eu tenho alguns dados que eu acho que é bem importante a gente sempre reforçar. 22% dos casos de câncer de mama a cada ano aumentam. No Rio Grande do Sul, 5.210 casos por ano é uma estimativa do INCA. E Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de incidência do problema. A gente volta a falar sobre esse assunto. Eu recebo aqui a vice-presidente do IMAMA, do Instituto da Mama, Cíntia Seben. Muito obrigada, seja bem-vinda, principalmente porque agora o IMAMA tem um espaço de mais fácil acesso dentro do Shopping João Pessoa. Como é que surgiu essa iniciativa? Qual é a necessidade para aproximar essas pessoas que precisam de ajuda? Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade para o IMAMA ter esse espaço para que a gente consiga divulgar a nossa causa, alertar as pessoas da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que isso é fundamental para a cura da doença. Nós estamos com esse espaço novo no Shopping João Pessoa, que nos foi cedido gratuitamente, para que nós possamos divulgar o nosso trabalho. É uma prestação de serviço, nós damos informações sobre a saúde, sobre o câncer de mama. É um lugar para todas aquelas pessoas que estão passando pelo problema de saúde, pela doença, para os familiares, para quem não tem esse problema na saúde, mas que quer tirar dúvidas, para que passe lá nesse nosso espaço que nós estamos dispostos a acolher e tirar dúvidas. O que está mais causando tanto câncer de mama nas mulheres ainda é a falta de prevenção, ainda é a falta dos exames adequados no período certo. O câncer de mama nós não podemos evitá-lo. Então, qual é o nosso objetivo? É que essa doença ela tenha um diagnóstico já no seu estágio inicial, onde as chances de cura elas se transformam em 95%. E uma vez diagnosticado na fase inicial, o tratamento também é menos doloroso, porque muitas vezes não há nem a necessidade de fazer uma quimioterapia, por exemplo, que a gente sabe que é um processo doloroso, que ataca a autoestima da mulher, né? E em função disso, nós também temos lá no IMAMA, que é um serviço bem importante, que é o nosso banco de perucas, onde nós emprestamos perucas para aquelas pessoas que estão passando pelo câncer e que não têm recursos para adquiri-la. A gente está vendo aí algumas imagens desse espaço com camisetas, canetas, enfim, uma série de produtos que são vendidos e todos os recursos certamente são revertidos para o Instituto. Exatamente. Nós temos a venda, na verdade nós não gostamos de falar em venda, né? Porque o IMAMA não tem um objetivo de ter renda, um objetivo financeiro, mas é a doação de recursos com aquisição de camisetas, bottoms, sombrinhas, para que o Instituto possa se manter, porque nós não recebemos doação de nenhum órgão público. Então, nós conseguimos manter toda a estrutura do IMAMA, alguns funcionários que nós temos, com a doação, né? E nesse espaço também nós recebemos as tampinhas, que nós fizemos parte do projeto Tampinha Legal, e doação de cabelo, de maquiagens, porque isso nós revertemos para aquelas pessoas que não têm recursos. Os próximos eventos, algum evento do IMAMA para os próximos períodos aí que a gente possa já estar acompanhando? Tem um jantar? Sim, nós temos o nosso evento que já faz parte do calendário de Porto Alegre, que é o jantar do ex-chefes, que é realizado todos os anos no mês de maio. Esse ano ele vai acontecer no dia 7 de maio. Nossa, logo agora! Logo, está bem pertinho. Estaremos lá. E ele acontece todo ano no Grêmio Náutico União, na sede da João Albino. E os convites eles estão à disposição na sede do Instituto da Mama, que fica na Avenida Doutor Vale, 157. Alguma novidade para esse evento? Já quantas edições? Nós estamos na 18ª edição. E a partir dali também se arrecada fundos? Sim, esse jantar ele é muito importante para o Instituto, porque nós conseguimos manter toda a nossa estrutura com os recursos da venda dos convites para o jantar. E ele é bem interessante porque ele reúne chefes de renome que voluntariamente se dispõem a preparar e fornecer esses pratos. Aproximadamente nós contamos com a participação de 14 chefes. Vocês têm um número de quantas mulheres vocês atendem?
por mês? Enfim, quantas mulheres buscam os serviços de vocês até para ter um acompanhamento psicossocial? Sim, nós temos lá um serviço de atendimento psicológico, um serviço jurídico também para aquelas pessoas que têm os seus pedidos negados, né, seja pelo Sistema Único de Saúde ou pelos planos privados, porque muitas vezes a medicação, a quimioterapia, ela tem uma negativa. Então nós damos todo o suporte para essa paciente, né, para que ela tenha um tratamento digno e adequado. Então nós temos esse acompanhamento jurídico, não só para demandas, para fornecimento de medicação, mas também para aqueles benefícios que a lei oportuniza para aquelas pessoas que estão passando pelo câncer. Temos também yoga, uma série de serviços. E nós atendemos certamente mais de 100 mulheres por mês em todos esses nossos serviços que são prestados. E a gente tem bons hospitais, tem médicos referência aqui no Rio Grande do Sul e esses números continuam altos. Quer dizer, é uma questão de alimentação, de clima. Por que a gente continua sendo a capital com o maior número de câncer de mama? Existe uma série de fatores, a alimentação, o estilo de vida, o estresse, tudo isso contribui. Então, como a gente não pode evitar essa situação do aparecimento do câncer, nós batalhamos justamente para o diagnóstico precoce da doença. Essa é a nossa batalha. E nós insistimos nisso para tentar reduzir esse número de mortes pelo câncer de mama. Já que a gente não pode evitar a incidência da doença, nós queremos evitar o número de mortes. A gente tem um número alto de incidência e quanto a gente consegue curar a tempo? Se diagnosticado numa fase inicial, a chance de cura é 95%. Então, realmente, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais campanhas aparecerem para as pessoas se conscientizarem, principalmente as mulheres, obviamente, a fazerem os exames acompanhados, a cada 6 meses fazer o exame da mama, enfim. Mas as mulheres não fazem, menina. Não fazem porque... As mulheres não fazem. Porque infelizmente a gente tem assim uma série de informações desencontradas. Agora, recentemente estava circulando também pela internet um vídeo do médico dizendo que a mamografia era prejudicial. Então, tudo isso é uma contraprestação do nosso serviço, né? A gente batalha para isso, para que a informação seja prestada de uma maneira correta. A mamografia não traz nenhum prejuízo para a mulher, muito pelo contrário. Ela feita anualmente, ela traz um grande benefício para a mulher. Então, qual é a sugestão, qual é a dica para a mulher que está nos acompanhando, que tem seus 40 anos, o que ela precisa fazer para poder diagnosticar o mais rápido possível e ter o tratamento adequado? Que faça uma mamografia anual a partir dos 40 anos. E se já existe histórico de câncer na família, que essa mamografia ela seja feita ainda antes dos 40 anos. Tá certo. Muito obrigada, Cíntia, pelas informações. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Conte com a RDC, porque essa é uma causa de todos nós. Claro, com certeza. Obrigada, viu, mais uma vez. Bom, o Rio Grande Movimento fica por aqui. Agora, mais notícias você encontra no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Agora você fica com o Virando o Jogo com o Rogério Amaral. Uma boa tarde para você e até amanhã.